Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição do Notícias do Lula. Hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. E hoje um dia muito relevante aí, o noticiário está a milhão, como diz na gíria. Entrevista do Lula, temos aí declarações muito importantes e já vamos trazer aqui rapidamente o nosso camarada Jonas Carreira, porque hoje o Notícias do Lula vai bombar. Já vamos trazer aqui o nosso camarada Jonas, que está em Brasília, e exatamente aí na espinha dorsal, no cérebro da política do Brasil. Jonas, seja muito bem-vindo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas, espectador e espectadora da TVC Jornalismo, do Jornal Mundial não, da TV+. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aqui o cenário com você do Notícias com Lula. É isso aí, Jonas Carreira, que ontem, né, o Jonas teve aí um compromisso acadêmico, né? O Jonas que provavelmente estará aí de malas prontas, mochila, mala para o Chile, ou pode não ser para o Chile, de repente pode ser para o Rio de Janeiro, para a Universidade Federal do Rio, ou ficar em Brasília também, né? Então, o Jonas está se preparando aí, e isso aí vai acontecer dentro da naturalidade, né? Então, muitas vezes, o nosso camarada aí, o compromisso bate, choca o horário, e tem que exatamente dar prioridade neste momento aí ao seu conhecimento. O aprofundamento do conhecimento é muito importante. Também não deixa de ser importante aqui esse nosso trabalho, ainda mais agora com esse trabalho aí focado no Notícias do Lula. Mas, então é isso. Vamos para os principais destaques desta quarta-feira. E hoje temos aí mas muita notícia sobre essa entrevista do Lula que está rendendo aí e muito, né? Como diz na linguagem jornalística, a entrevista aí está rendendo matérias, está rendendo aí reportagens. Então já vamos trazer aqui para você os principais destaques já desta quarta. Então, durante a entrevista, Lula afirma que o povo quer mudanças urgentes. Primeiro destaque, já trazendo aí, repercutindo essa entrevista do ex-presidente Lula. E o outro destaque, Lula diz que nunca viu um presidente tão submisso como Jair Bolsonaro. Aquele sujeito aí que entrega tudo, que faz aí conchavo, agora com o Centrão, entregou o dedo, os anéis, entregou aí, se precisar, ele entrega o patrimônio todo. Então, Lula bateu pesado, exatamente nesse desgoverno aí federal. O destaque internacional, e referente à entrevista do Lula, o Jonas Carreira, para você que adora geopolítica, né? O Lula mandou um recado aí ao tio Sam, mandou um recado aos Estados Unidos. Então, quero que me tratem com o respeito que o Brasil merece. Então, durante a entrevista ali, ele pediu respeito, tem que tratar o Brasil de igual para igual. O Brasil que tinha uma grande relevância era Estados Unidos, China e Brasil, a época em que ele foi presidente. E ele está pedindo que respeitem o Brasil, me respeitem, sendo presidente da República ou não, porque o Brasil tem que ser respeitado. Coisa que não está sendo neste exato momento com esse desgoverno aí proto-fascista. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que ainda não está inscrito aqui em nossos canais, faça a inscrição. Esse procedimento é muito bacana, porque você fazendo a inscrição, você ajuda aqui os nossos canais a crescerem. Então, toque o sino para ser notificado, dê o seu like aqui na TV+, na TVC Jornalismo e também no canal Jonas Carreira. Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete, a notícia trazendo aí, talvez a notícia que
chama mais atenção neste momento, que durante a entrevista aí, Lula afirma que o povo quer mudanças urgentes. Então, o ex-presidente aí concedeu essa entrevista a uma coletiva à mídia independente nesta quarta-feira, 19 de janeiro. Isso foi em São Paulo, portanto, na capital paulista, e disse que o povo brasileiro quer mudanças urgentes. Ainda revelou que sabe de toda a situação crítica que está sofrendo a população brasileira, a população trabalhadora principalmente. E ele foi, além disso, também questionado aí sobre o possível vice. O Lula falou sobre sua possível aliança com o ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, que agora está sem partido, saiu lá do ninho dos tucanos, o PSDB, e agora está sem partido. O ex-tucano é cotado para ser o candidato a vice-presidente em uma chapa encabeçada pelo petista, portanto, pelo Lula. E o Lula fez questão de falar, não, por enquanto não tem nada acertado. Por enquanto, nem ele, nem o próprio Lula, ele mesmo falou que nem ele ainda está oficializado, mesmo a pré-candidatura, não está oficializado, muito menos a candidatura, e ele falou que nem tem essa certeza, não sabe, quer dizer, é claro que é um pouquinho de jogo de cena do ex-presidente Lula, né? Nós sabemos que ele está louco para assumir o Brasil, mas é claro que oficialmente o Lula não tem como colocar toda a situação política dele, oficializando a candidatura, porque não está ainda em tempo, né? Legalmente ele não pode oficializar a candidatura, e muito menos, né, uma pré-candidatura. Então tem este detalhe aí, o Jonas acabou caindo, mas ele já mandou um recado aqui pelo Zap, o PC dele resetou, está resetando, está atualizando, mas já está entrando novamente. Então aguardamos aí o Jonas Carreira, nosso camarada, sempre aparece aquele probleminha extra, mas já vamos puxar o Jonas de volta aqui, portanto, aqui em nossa live. Bom, e então é isso, meus camaradas, o que o Lula falou, o Jonas Carreira. O Lula, isso que ele falou do Alckmin, né? O Alckmin, para começar, ele tem que se filiar a um partido político. Até hoje, até este exato momento, ele não definiu ainda. Ele está meio indeciso. Tucano, o Jonas Carreira, uma vez tucano, sempre tucano, né? Parafraseando aqui o hino do rubro-negro, do Flamengo. Então, uma vez tucano, sempre tucano, né? Então, o Alckmin está em cima do muro, o Alckmin não definiu que partido ele vai se filiar, e, portanto, sem partido, por enquanto, Zé Fini. Ele vai ter que definir aí o partido se ele quiser ser vice do Lula. Então, o Lula ainda não definiu, não teve oficialmente uma definição, nem ele sabe se realmente vai ser candidato. É claro que foi um joguinho de cena, mas muito menos o Alckmin, que nem partido tem e também não teve uma definição até este momento. O Alckmin está louquinho para ser o vice do Lula, o Jonas Carreira, mas, por enquanto, não tem nada oficialmente. Queria ouvir o Jonas Carreira sobre esta primeira parte aqui da entrevista do ex-presidente Lula. Valdo, tá me escutando aí, Valdo? Acho que eu tô com o microfone meio bugado. Tá escutando? Então, Valdo, o que o presidente Lula fala, né, é que o povo quer mudanças urgentes. É claro que o povo, principalmente a opinião pública, não tem noção do golpe de Estado que estamos vivendo desde 2016. Nós estamos vivendo um golpe de Estado.
de destruição dos direitos trabalhistas, botando o trabalhador numa aposentadoria que vai levar ele a um possível suicídio. Isso eu não estou falando de brincadeira, não. A reforma da Previdência que o Paulo Guedes colocou aqui dentro é aquela reforma da Previdência do Chile, que hoje o Chile luta para retirar, que levou milhões, centenas de trabalhadores ao suicídio, porque não conseguiu a sua aposentadoria de forma honrosa, né? De forma honrosa para o trabalhador. Então, assim, tem a reforma trabalhista, no prazo vai derrubar as forças do trabalhador. Nós temos aí a caminho uma reforma administrativa que vai acabar com o serviço público, vai tornar o serviço público um cabide de emprego para os políticos. Nós temos o teto dos gastos aí que destruiu todos os lucros do pré-sal que iam para a saúde e educação. Então, estamos vivendo um golpe de Estado para a destruição da soberania nacional. Então, o Lula, ele dá o povo necessita de mudança, mas, ao mesmo tempo, ele é bem subliminar na sua mensagem em dizer que o povo quer que acabe o golpe. Né? Claro, a maioria da opinião pública está com a sua vista de olho na Globo News, na Record News, e não consegue entender que estamos passando por um golpe hoje. E sobre o vice, é claro que o Alckmin, é lógico que o Alckmin quer ser vice do Lula. Quem for vice do presidente Lula hoje vai ser o presidente no segundo mandato, porque eu acho que o presidente Lula não aguenta até um segundo mandato. Então, é claro que o Alckmin está lutando, saiu até do PSDB, do ninho dele, para tentar aí abocanhar essa vice-presidência aí com uma possível campanha do presidente Lula. Valdo. E só para finalizar essa questão Alckmin, o Jonas falou exatamente o cerne da questão, ou seja, o olho, né, o cérebro de tudo o que está em jogo. O que está em jogo não é meramente ser vice do Lula, ganhar as eleições agora. Também. O principal é a projeção para esse futuro, lá para 2026. Esse interesse aí é grande, e o interesse aí desse coxista, né, desse tucanista, do Alckmin e dessa direita cheirosa, o golpe pode ser um golpe prolongado, Jonas Carreira. Pode ser um golpe não para agora, mas para esse segundo mandato, que o Lula provavelmente não vai assumir um segundo mandato dentro deste processo político, e aí o Alckmin, como vice, será a bola da vez. Então, ele é mais liso que sabonete, o Jonas Carreira. Bom, mas então é isso. Vamos em frente? Queria pedir para você que chegou agora, aqui no Notícias do Lula, para quem acompanha diariamente o Notícias do Lula, para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave. Então, anote aí a chave do Pix, pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia? E este outro destaque, já na sequência essa entrevista, essa grande entrevista aí à mídia alternativa, a mídia independente, ou melhor dizendo, é que exatamente o Lula disse, né? O Lula diz aí que nunca viu um presidente tão submisso como Jair Bolsonaro. E alguém tem dúvida, né? Eu não tenho dúvida. A afirmação do Lula durante a entrevista é uma afirmação forte, né? Ele disse aí que nunca viu um presidente tão submisso como o Bolsonaro. Então, durante a entrevista à mídia independente, o Lula afirmou que o Bolsonaro está completamente entregue ao centrão e que domina, portanto, o Congresso Nacional. Então, todos os governos tiveram exatamente uma espécie aí de acordão, né? Um acordo com o centrão. E alguns entregaram mais dedos, aliás, entregaram mais anéis, né?
outros entregaram menos anéis para não entregar os dedos, as mãos e o corpo todo da gestão, ou seja, da administração. O governo Lula também, durante os governos do PT, os governos tiveram um acordo com o Centrão, um acordo mais ou menos, então todo mundo passou por isso. Agora, como esse Jair Bolsonaro, esse desgoverno do Jair Bolsonaro, não tivemos até hoje um acordão de submissão, não só com o Centrão aqui no Brasil, mas um acordão aí também com os Estados Unidos, um acordão aí com o Império Norte-Americano. Então, o Lula ainda, olha só o que ele disse, então o ex-presidente ainda lembrou que Bolsonaro foi eleito com o discurso de acabar com a suposta velha política, e ele continua fazendo exatamente aquela teoria que ele tanto pregou ser contra a época em que ele foi candidato. E agora, portanto, ele cai aí nessa contradição. Não conheço, na história da República Brasileira, diz o Lula aqui, um presidente tão submisso ao Congresso Nacional e como está o Bolsonaro atualmente. Então, além dele se curvar para o Império Norte-Americano, se curvar para os militares, que é mais uma corrente, né, que é mais uma parte no bolo dessa pizzaria, né? Mais uma parte aí nessa pizzaria, né, nesse bolo, ou melhor dizendo, ele se curvou para o Império Norte-Americano, ele se curvou para as Forças Armadas brasileiras, e ele se curvou agora para esse centrão aí com a extensão ao Congresso Nacional. E aí, Jonas, acredito que o Lula ele chutou exatamente no tendão aí, na espinha dorsal, exatamente do que é esse desgoverno aí do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele entregou tudo, né? O Bolsonaro hoje, ele é uma marionete, né? É como se fosse uma marionete. Ele não tem vida própria, quer dizer, ele está lá meramente sendo um símbolo, um representante aí da extrema-direita, e meramente isso. Ele não governa, ele não faz nada. Ou seja, ele curte a vida. Vem para Santa Catarina curtir a vida, viaja aí para várias praias no Brasil, faz a motociata dele, e só isso, ele não governa. Porque tem o Centrão que abocanhou tudo, as Forças Armadas também ajudaram a abocanhar, e tudo isso aí com a supervisão do Império Norte-Americano, o Jonas Carreiro. Valdo, é interessante que o presidente Lula fala sobre o Congresso Nacional. Isso nos leva a um debate importantíssimo dentro do Brasil, entrando mais no centro do Brasil, mais no popular, né, no voto do cidadão brasileiro. O desenho que o Congresso deveria ter em 2019. A gente pensa muito no executivo. Vamos votar para presidente, vamos votar para governador. Pensa muito no que é executado e não pensa no legislativo. É hora do eleitor, principalmente da militância de esquerda, começar a pensar num desenho progressista dentro do Congresso. A gente tem hoje um Congresso que... Eu sou contra a Constituição. Eu sou totalmente contra essa Constituição que está aí. Se a Constituição ela foi desenhada para segurar o Centrão lá dentro do Congresso. O que segura o Centrão é a própria Constituição. O presidencialismo de coalizão que vivemos hoje, em que o presidente depende dos resultados do Congresso, é desenhado por essa Constituição. Claro, é uma Constituição cidadã, deu vários direitos, mas eu sou totalmente contra por causa desse sistema que nós vivemos na política hoje. Então, assim, o Congresso Nacional hoje não tem condições de escrever uma Constituição, porque nós temos o quê? A bancada da bala,
aqueles malucos lá, armamentistas, bancada dos negacionistas, que surgiu agora, né? A bancada dos ruralistas, que são aqueles caras ainda da época da Idade Média, do sistema feudal. O Brasil ainda é feudal por causa dos ruralistas, aqueles monstros que acham que fazer uma queimada e botar um bando de gado dentro de uma floresta vai desenvolver o Brasil. Então, assim, nós temos hoje essa gangue da Idade Média implantada no Congresso Nacional. Então, com essa fala do presidente Lula, é possível a esquerda entrar num debate e começar a pensar em desenhar um Congresso Nacional mais progressista, socialista e de esquerda. Então, parabéns pelas falas do presidente Lula, muito uma visão política sensacional. E é elogiado pela a Cantanhede da Globo News, que chamou Lula hoje de gênio da política. O único gênio da política vivo hoje. Valdo. A Tucanhede, né? Essa Tucanhede aí, ela é perigosa, né? Se ela está elogiando Lula, ô Jonas, ela provavelmente quer alguma coisa em troca. Aliás, essa víbora, né? Ela é mais uma aliada aí dos tucanos. Então, o que me comovisse, opa, quem sabe aí, Jonas, uma assessoria, aí, comandando uma assessoria de imprensa aí da vice-presidência, né? Já pensou que saláriozinho bom? Não se incomoda colunista da Folha, né, Val? Oi? Ela é colunista da Folha de São Paulo, se eu não me engano, que também tem como colunista o Boulos, né, do PSOL. Exatamente. Então é tudo um balaio ali de gatos, né? Aquele balaião ali de gatos, de piranha, de tudo um pouco. Esse pessoal aí do IRIE, muitos habitam, inclusive, aí essas mídias golpistas, né? Turminha barra pesada, né, Val? Exato, né? E essa turminha barra pesada aí, eles estão aí sentados no dinheiro e dando uma de esquerdistas, né? Aí eles usam exatamente o rótulo, vestem a camisa aí vermelha, mas o coração é verde e amarelo, ô Jonas Carreiro. É isso aí. Bom, vamos em frente, e por incrível que pareça, o Jonas Carreira, o nosso chat hoje está totalmente escondido. Então, alô, YouTube. Alô, YouTube. O nosso chat, cadê? Não liberaram, né? Criaram aquela barreira, a barreira norte-americana também, a barreira do império, ela persiste por aqui também. Então, vamos ter que falar alto por aqui. Bom, vamos em frente. Queria também pedir para você que, de repente, não está inscrito, você que, aliás, não está inscrito, não, você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp Lula Presidente, Comitê Digital, está aqui o convite. É só clicar aqui no link na descrição deste vídeo. Aqui na descrição você tem duas opções e também a outra opção, além aqui da descrição, na descrição do vídeo, você pode clicar no link e será conduzido ao grupo de WhatsApp. Agora, também a outra opção está aqui no chat. Você pode clicar ali também no chat, está ali o link para o convite. Você clica no link para aceitar o convite e será conduzido até o nosso grupo. Então, faça parte você também. Bom, a próxima notícia, e a notícia com destaque aí internacional, esse destaque muito, eu gostaria de ouvir e ouvir o comentário já nas nossas comunidades é muito forte, muitos, né, que dessa esquerda cheirosa também, né, tem essa esquerda aí fake, né, essa esquerda aí, como o próprio Jonas acabou de falar, né, que ninguém sabe quem é quem, essa pequena burguesia, com essa notícia aqui, com esse recado do Lula, muitos não gostaram nem um pouquinho.
mas uma boa parte, né, o nosso lado de cá, é uma notícia ótima, porque ele está exatamente mandando recado e dizendo, ó, não queremos que o império bote as garras para cima do Brasil, para cima de um possível governo. Então, Lula avisa os Estados Unidos. Quero que me tratem com o respeito que o Brasil merece. Mas é isso, né? É isso aí que tem que acontecer. Então, para quem pensou que o Lula, com essas declarações aí todas, ainda não deu o recado, que ele não será mais, ô Jonas, aquele Lulinha paz e amor, né? Ele não será mais o Lulinha paz e amor, né? Vai ser um Lula exatamente mais voltado aí para reformas radicais. Não será um revolucionário, não será um grande comunista, um grande socialista, mas ele está dando as diretrizes que no governo dele, um possível governo, teremos reformas estruturais, reformas radicais, principalmente nessa área aí humanitária, nessa área trabalhista, nessa área aí de direitos humanos, nessa área aí exatamente da previdência, né? Nessa área de saúde, SUS, teremos aí avanços fenomenais. E ele já indicou também que teremos aí toda essa questão aí de vacina, de saúde, agora com toda essa questão aí de pandemia. Então, esse recado foi muito importante porque ele está mostrando aí para o império que não tem medo de ser feliz, de o povo, né, com ele, exatamente abraçar esta ideia. Então, o ex-presidente Lula, que é favoritíssimo nesse momento a eleição, ele afirmou, durante a entrevista coletiva, que exigirá respeito dos Estados Unidos caso volte ao poder e ainda fará com que o país respeite o direito dos brasileiros de crescerem, brasileiros e também dessa união aí com a América Latina. É outra questão que ele também levantou, essa união, esse crescimento aí, que o Brasil é a maior nação, o maior território da América Latina, o maior país em termos econômicos, e, portanto, o Brasil, conforme o Lula, o crescimento, o Brasil, só por ser o maior, não pode pensar que os outros que venham a reboque. Não, tem que ser um crescimento homólogo, paralelo, um crescimento em que, se o Brasil crescer, todos vão crescer no mesmo patamar. E olha só o que o Lula disse, palavras aqui do ex-presidente: como é que eu vou tratar os Estados Unidos? Trato com o respeito que eu acho que eles merecem, mas quero que me tratem com o respeito que o Brasil merece. Então, se você me respeitar, eu te respeito, ô Jonas Carreira. Agora, se você ficar jogando pedra, tirando bomba na minha casa, com certeza eu vou colocar os meus pitbulls para cima de você. Então, é isso que acontece. O nosso companheirismo aqui, a nossa camaradagem, né? A nossa ideologia muito afinada, é isso que acontece. Fomos golpeados. Eu fui golpeado, primeiramente, né? Tive todo o amparo, toda a solidariedade do Jonas Carreira, que, com essa questão aí de respeito, de ideologia, então é isso que vai acontecer, né? Estou colocando aqui um exemplo bem micro, né? Para pensar na questão macro. E foi esse recado que o Lula deixou, que enviou aí, que mandou para os Estados Unidos. Então, quero que me tratem com o respeito que o Brasil merece. Ô, Jonas, como é que você observa, como é que você analisa esta parte aqui da entrevista do Lula desta quarta-feira? Então, Valdo, o Lula é um excelente estrategista, não só na nossa política interna, mas também na geopolítica.
Qual é a visão do Lula hoje, em termos de geopolítica? Ele está vendo que o imperialismo, aquela geopolítica unipolar que tinha como liderança hegemônica os Estados Unidos, está caindo pelas tabelas, está em declínio, está em crise, com a ascensão da China economicamente falando e da Rússia militarmente falando. Inclusive, há riscos de uma possível guerra aí, hein, Valdo? A Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia. A Rússia ela está peitando OTAN, Ucrânia e o imperialismo norte-americano. Possivelmente a Rússia vai invadir a Ucrânia. Isso é papo para a gente comentar no Jornal Mundial. Mas então, o Lula vê o crescimento de uma geopolítica multipolar e com uma expertise de um estadista, ele começa a se debandear, a ir para o lado dessa geopolítica. Até porque ele não esqueceu que a prisão dele, feita pela Lava Jato, era uma prisão orquestrada pelo imperialismo norte-americano. Quando a gente falava isso, Valdo, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, lá em 2016, muita gente dizia, nossa, esses caras são conspiradores, tudo louco. Esses bichos é tudo doido. Como é que os Estados Unidos vai orquestrar a Lava Jato e tal? Surgiu a Vaza Jato e mostrou toda a ligação daquela gangue de Curitiba, lá da Lava Jato, com o imperialismo norte-americano. Mais uma vez, a esquerda estava plena no seu discurso. E os conspiradores estão aí no poder hoje. Terra é plana, antivacina. Esses são os conspiradores. E a esquerda está aqui sempre pontual no seu discurso. Então, o Lula, ele observa essa mudança de geopolítica e começa a se debandear para essa geopolítica multipolar, liderada pela Rússia militarmente e pela China economicamente. E logo, logo, a China vai liderar também militarmente. E também os outros países do Oriente Médio. Uma geopolítica multipolar que respeita a América Latina e a sua soberania. Excelente o discurso do presidente Lula para fechar com chave de ouro, Val. Você está acompanhando por aqui o Notícias do Lula, com o nosso camarada Jonas Carreira de Brasília, que é o comentarista, é o analista político. O Jonas, que colabora aqui com o Notícias do Lula, agora sempre de segunda a quinta-feira, e também com o Jornal Mundial. E por falar em Jornal Mundial, sexta-feira temos aí, portanto, a edição especial do Jornal Mundial, a pedido aí de muitos, né? Não, mas o Jornal Mundial não pode ficar de fora. Tem toda a geopolítica, essa conjuntura nacional, junto com a conjuntura internacional. E aí o Jornal Mundial, teremos aí uma edição super especial todas as sextas-feiras, trabalhando sempre com o noticiário, as principais notícias da semana, tanto aqui do Brasil como também do resto do mundo. Então, vamos contemplar sempre as notícias, as principais notícias aqui do Brasil e do mundo. Jornal Mundial que vai, neste mesmo horário, à sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. Mas vamos lembrar que o Notícias do Lula, temos aí, portanto, o nosso grupo de WhatsApp, e sempre fica aquele convite no ar para você que ainda não faz parte do grupo de WhatsApp. Lula Presidente é uma espécie aí de comitê digital, é um comitê digital, e que faz parte aí também dessa ideia de comitês. PT que lançou recentemente também esse propósito de criar 5.000 comitês em todo o Brasil. O PCO lançou também uma ideia mais modesta de criar 1.000 comitês em todo o Brasil. Então, somando 5 mais 1.000, aí 6.000 comitês a princípio. Queria ver todos os partidos de esquerda, né? Cadê o PSOL que tanto critica, tanto reclama? Mas o vice eu sou contra, porque esse vice não dá, aí não apoio ninguém com esse vice. Mas não fazem nada. Cadê os demais partidos criando seus comitês? O PCdoB, que tem uma estrutura, uma boa estrutura
capilarizada em todo o Brasil, tem também recursos em todo o Brasil. Cadê os comitês do PCdoB? Cadê os comitês do PSB, que pretende aderir também à campanha do PDT, Lula? Mas né, Val? o PDT, o Ciro Gomes, já estão dizendo aí, quem sabe o Ciro Gomes vai ser o vice do Lula, né? Aí é pior do que o Alckmin. Aí não dá, né, Jonas? Cadê não os dá para engolir. trabalhistas do PDT? Então, tem aí esses partidos que poderiam muito bem aderir a esta campanha aí essa divulgação, essa campanha, esse estímulo para criar milhares e milhares de comitês em todo o Brasil. Modestamente, o nosso comitê já foi criado, já lá no começo de ano, o Comitê Digital, Lula Presidente, e é o que, em nossa modéstia, né, é o que podemos fornecer neste momento. Mas participe, então o link de descrição, o link está na descrição aqui do vídeo e você será conduzido para aceitar o convite. Então é isso, Jonas Carreira, queria mandar um alô ao nosso chat até que, enfim, liberaram, mas timidamente, queria já mandar um alô para a nossa companheira Rosilda, boa noite, Lula presidente, a Deneide também chegou por aqui, boa noite, Valdo e Jonas, boa noite, ela diz aqui para a Rosilda também mandando aquele boa noite para a Deneide, troca de figurinhas, e a Rosilda diz, já estou no grupo, a Rosilda já entrou no grupo. A Rosilda já está no grupo, hein? O grupo está crescendo devagar e sempre. Então é isso. Um abraço aí para todo mundo. Jonas Carreira, voltamos amanhã com mais uma edição aqui do Notícias do Lula, trazendo sempre a atualização do noticiário, como foi hoje, um dia muito forte, uma entrevista aí muito contundente, muito relevante aí para as mídias independentes do ex-presidente Lula. Jonas, até amanhã. Até amanhã, Valdo. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. E amanhã é quinta, né? O Jornal Mundial na sexta. Então, até amanhã em Notícias com Lula. Obrigado a todos e todas, né? Ou seja, todas, que só teve a presença feminina, ainda bem, da Deneide e da Rosilda. Muito obrigado a vocês aí pelo comentário. Gosto muito de ler todos os comentários. E obrigado a todos aí que assistiram, mas não comentou. Tamo junto. Até amanhã. Esta foi mais uma edição do Notícias do Lula, que volta amanhã, a partir das 10 horas da noite. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui dos canais. Um abraço e até amanhã.